Memórias. Eu lembro, foi em 95 quando eu comecei no jornal, que era ali na Rua 9 de Julho. Eu via muito pouco, né, que ele trabalhava mais aqui na vila, mas eu comecei lá em 95 e eu conheci ele lá. Antes eu não conhecia não, só pela rádio, né, todo mundo conhecia, né, que ele era bem conhecido na rádio, mas pessoalmente não. Comecei trabalhando lá como secretária, fazia recibos, notas, essas coisas. Aí eu vim para cá, para Vila Xavier, que era na sala dele, que a gente fazia, que eram os recibos, que eu era secretária, atendia telefone e tudo. E comecei a aprender a fazer a diagramação do jornal com o Marco, filho dele. Fechar, né? O Marco fazia, a gente fazia o fechamento da edição, imprimia e a Marilene montava. Era assim que a gente fazia o jornal quando eu comecei aqui. Depois eu fui aprendendo a fazer a diagramação do jornal, que aí eu comecei a fazer sozinha. É a alegria dele mesmo em ter o jornal, em fazer o jornal. É o que ele mais gostava de fazer, era o jornal. A vida dele era fazer o jornal. Gostava muito. Sim, era difícil assim na parte de levar, né? Porque antigamente a gente não tinha... Que nem a internet não era boa que nem é hoje, né? Então a gente tinha que fazer o jornal, imprimir, às vezes levava impresso, né? As partes PB impressa. Aí quando começou a fazer o colorido, a gente salvava tudo em disco, chamava zip, e ele levava os discos para Rio Claro, de caminhonete, esperava imprimir o jornal para trazer o jornal de volta para entrega. Bem cansativo, isso aí, ficar de madrugada esperando o jornal ser impresso, para depois trazer o jornal de volta. Aí depois foi melhorando, né? Porque aí a gente podia mandar pela internet, né? Tudo digital. E aí vinha pelo ônibus pra gente. Aí ele buscava na rodoviária e entregava. Mas graças a Deus sempre deu certo. Ele corria atrás, ele vendia. Olha, polé de jornalista. Eu lembro, ele era muito assim, ia atrás da notícia, atrás dos fatos certinho. Ele era... Vestia a camisa mesmo, gostava muito disso, de jornalismo. Era a vida dele, o jornalismo. Então, a gente fazia, fatos marcantes, a gente fazia lanche, assim, toda tarde, quando tinha o pessoal aqui, a Angélica, Zé Rubens, jornalista, que trabalhou aqui também, a Ana. E a gente comprava pão com mortadela, que ele gostava muito de pão com mortadela. E pão... paçoca no pão. Ele gostava de colocar paçoca no pão e comer. Isso ele gostava. E a gente se divertia muito com ele aqui nas horas do lanche. Acho que era coisa de infância, né? A paçoca no pão, porque eu nunca vi falar. A vida dele era fazer o jornal. Ultimamente, assim, quando começou a pandemia, né? Eu percebi que ele ficou um pouco triste, mas eu acho que é por causa da pandemia, da situação, né? Que a gente estava vivendo. Eu achei que ele sentiu bastante, assim, achava nos tempos atrás, assim, antes dele falecer, que ele estava bem triste, assim, bem caidinho, mas acho que é por causa da situação, da pandemia, né? E ele falava que estava meio sozinho, mas aí eu falava, não, você não está sozinho, a gente está aqui com você, a gente vai enfrentar a pandemia, vai passar, né? E a gente vai conseguir. O baque eu acho que de não sair mesmo, né? Porque ele saía bastante. E quando começou a pandemia não podia sair, né? Teve lockdowns, que não podia nem sair na rua, né? Que nem jornalista podia sair, né? Só que ele já tinha uma certa idade e não saía, né? Que eu trabalhava aqui, eu vinha todo dia aqui, eu tava todo dia aqui, mas só que ele não podia, assim, tipo... ir na rua, no supermercado e fazer a venda, né? Ele não podia fazer nada disso, ele tinha que ficar dentro de casa. E eu acho que por isso ele sentiu bastante, sim, por causa disso. Porque ele, assim, jornalismo sério, né? Ele sempre ia atrás da notícia, ele não colocava nada sem ter certeza que aquilo era real. E há muitos anos que eu trabalhei com ele, sempre foi assim. Sempre sabendo o que colocar, né? Com o fato real mesmo. Olha, ele sempre foi isento, nunca favoreceu ninguém, nenhum grupo. Mas ele sempre foi isento, sempre fez as coisas certinhas, nunca teve favorecimento de nenhum nem de outro. Assim, se ele tivesse que criticar a pessoa, ele criticava, se ele quisesse falar bem, ele também falava.
Mas ele nunca favoreceu nem esquerda, nem direita, nem ninguém. A conquista do prédio próprio do jornal, nossa, uma felicidade para ele, que ele queria há muito tempo fazer, né? E eu presenciei tudo, desde o comecinho do prédio até o término, mas ele ficou muito feliz em ter o prédio próprio do jornal. Ele é um nome forte, né, Polese? Ele deixou muito, faz muita falta. Muita saudade aqui dele, tenho mesmo. Na edição, na redação, faz muita falta.